Graça e paz, meus irmãos, vamos para mais um estudo, mais uma revelação do Evangelho e vamos juntos crescer em graça e em conhecimento. E hoje iremos falar que João, o apóstolo João, ele também cresceu em graça. Então, por que as pessoas querem resistir para permanecer debaixo dos julgos das religiões, que nem lei de Moisés é pior do que isso? Nem é graça, nem é lei, é uma mistura terrível. Mas, para quê? Então, para entender o tema, que João também cresceu em graça, eu preciso entender isso aqui, ó. O motivo que eu estou trazendo este tema é esse aqui. Vou destacar, e ó. Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 7, diz assim: Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que era considerado como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-me as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, ou seja, aos judeus. Por quê? Porque Pedro, Tiago, João e os outros, meus queridos, tinham o evangelho, mas eu vou chamar assim, o evangelho da lei. Deixa eu só usar esse termo para ficar mais fácil. Que era o evangelho para os judeus. Um evangelho que era cheio de rudimentos, cheio de coisas da lei, cheio de cerimoniais e outras coisas mais. Agora, Paulo, ele recebe, junto com Barnabé, o evangelho da graça. E assim segue a história. Agora, entendendo isso, o motivo do tema está baseado aqui. Por que que João cresce em graça? Vou te mostrar aqui como que é interessante uma observação. Vamos ler em 1 João, capítulo 1, e o versículo, a partir do versículo 7. Preste atenção na afirmação de João. 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz assim: Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, se eu vou ler aqui de uma maneira mais simplificada, João está dizendo o seguinte: se eu fazer isso, se eu fazer aquilo, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E se nós analisarmos o contexto mais geral, o que João está dizendo é algo que ainda estava uma visão pegada ainda debaixo da antiga aliança, que tinha coisas da antiga aliança. Não era exatamente a graça de Deus. Porque aqui é como se João estivesse falando assim: se eu andar na luz, se eu fazer isso, se eu ter comunhão, o sangue de Jesus vai me purificar. Mas ele vai me purificar em que sentido? João ainda tinha uma mente assim: me purifica agora para me sujar depois. É como se fosse aproximadamente isso. Quando você lê o versículo 8, também vou dar destaque aqui, tá bom? E o versículo 8, 9 e 10 diz assim: E se dissermos que não temos pecado, isso é depois que ele falou que o sangue de Jesus ia purificar se a pessoa fizesse isso ou aquilo. Enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, falamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, para entender isso aqui, eu vou deixar um vídeo aí na descrição que explica isso aqui, que o objetivo do vídeo não é esse, mas por favor, assista esse vídeo, mas assista o da descrição também, para você entender o que era pecado, essas coisas assim. Beleza. Então, João vai começar, vai falar algo aqui interessante, meu querido. Ele vai dizer lá, se andar na luz, e se
ter comunhão, o sangue de Jesus purifica de todo pecado, mas ao mesmo tempo, no versículo 8, ele falou assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Mas se nós confessar o nosso pecado, ou seja, João está colocando condições para eles, melhor dizendo, para eles serem lavados, perdoados e, por que não dizer, salvos. Cheio de condições humanas, práticas humanas, obras carnais humanas, para ser salvo, para ser perdoado, para ser purificado. É isso que eu tenho que entender aqui. Porém, ao passar do tempo, eu vejo João escrevendo isso e nós vamos caminhar para o término. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 5, eu vou dar aqui um destaque para você ler juntinho comigo. Olha o que João está falando aqui. É o João, o mesmo João. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Olha o que João está falando, meu irmão. Aqui, ele já não está colocando condições. Ele está dizendo assim, ó, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Agora a pergunta que eu faço, se o sangue de Jesus lavou João e aquele povo daquela época dos seus pecados, eles eram pecadores? Ou o sangue de Jesus falhou, ou eles não tinham pecado, eles eram purificados dos pecados, meu irmão. Ou o sangue de Jesus fez ou não fez. Se o sangue de Jesus fez, eles eram lavos, os pecados foram tirados, lavou dos nossos pecados, ou seja, então eram pessoas limpas, lavadas e não tinha pecados, porque o sangue de Jesus tinha limpado e purificado. Mas se o sangue de Jesus falhou, como a religião diz que sim, aí sim, pecadores, imundos, não salvos e por aí vai. Mas eu tenho que entender isso aqui, olha só que chique. A última parte do versículo. Aquele que nos ama, João falando, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, falando do povo do primeiro século. Meu querido, João lá atrás estava dizendo, nós somos pecadores, e se nós quisermos alcançar alguma coisa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, fazer aquele outro, fazer aquele outro, e uma lista de coisas. Aqui João já está dizendo, ó, Jesus nos ama, e em seu sangue, ele nos lavou dos nossos pecados, nos lavou. Esta mensagem aqui, meu irmão, tem a ver com a mensagem do Evangelho da Graça, porque no Evangelho da Graça, eu encontro esta informação, por exemplo, Hebreus 9, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para o quê? Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E João estava entendendo isso aqui, meu querido. João cresceu em graça, assim como Pedro também cresceu. Eles cresceram. Pedro cresceu, os outros também cresceram. E eu e você também precisamos crescer. E crescer em graça significa abandonar os conceitos do sistema religioso, as mandingas, os urucubacas, as moléstias e etc. E agora, com essa criptograça, nós iremos terminar o vídeo dizendo muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tô indo e tem que terminar aqui porque meu celular